Capítulo 5. Compreender os bloqueios que nos prendem. Agora que já compreendemos um pouco melhor o poder dentro de nós, vamos reparar no que nos impede de utilizá-lo. Todos nós, de uma maneira ou de outra, temos barreiras. Mesmo quando trabalhamos afincadamente na limpeza dos bloqueios, as velhas barreiras não deixam de vir à superfície em novas camadas. Muitos sentem-se tão imperfeitos que julgam não ter hipótese. A realidade é que, se continuarmos a ver defeitos em nós, também vamos continuar a vê-los nos outros. Se continuarmos a dizer, isto eu não posso fazer porque já a minha mãe dizia ou meu pai dizia, então ainda não crescemos o suficiente. Por isso, agora queremos quebrar as barreiras e aprender algo que ainda não soubéssemos. Talvez uma frase aqui faça despontar um novo pensamento. Consegue imaginar a maravilha que seria termos todos os dias uma nova ideia que nos ajudasse a libertar-nos do passado e a criar harmonia em nossa vida? Quando souber se tornar consciente e compreender o processo individual da vida, saberá que direção tomar. Se puser todas as suas energias nessa aprendizagem, um dia verá claramente os problemas e as questões que necessita resolver. Na vida, todos temos desafios. Não há ninguém que não os tenha. Se assim não fosse, qual seria o propósito de virmos a essa escola especial chamada Terra? Para alguns, o desafio põe-se em termos de saúde, para outros na área das relações, ou da carreira, ou na área financeira. Alguns têm de tudo um pouco. Eu penso que não fazermos ideia daquilo que queremos ultrapassar é, na realidade, um dos maiores problemas. Sabemos perfeitamente o que não funciona bem e também sabemos o que queremos na vida. Só não sabemos bem é o que nos está a aprender. Por isso, vamos dedicar algum tempo à análise desses bloqueios. Reflita um pouco sobre os padrões, os problemas, as questões que o prendem. Em que categoria os podemos classificar? Crítica, medo, culpa, ressentimento? A estas categorias eu chamei as 4 grandes. Qual é a sua favorita? A minha era uma combinação entre a crítica e o ressentimento. Pode ser que seja como eu e combine 2 ou 3 categorias. O que é que aparece sempre? Será o medo? A culpa? Será que é demasiado crítico ou será que é o ressentimento que o sente? O ressentimento é ira bem comprimida, cá dentro. Por essa razão, se acredita que lhe está vedado expressar a ira, então esteve a acumular uma enorme quantidade de ressentimento. Não podemos negar os sentimentos. Não há nenhuma maneira eficaz de os ignorarmos. Quando me foi diagnosticado o cancro, tive que me encarar com a máxima lucidez. Apesar de não querer, fui forçada a reconhecer alguns contrassensos a respeito de mim própria, nomeadamente o fato de eu transportar comigo toda essa carga de ressentimento, esse azedume em relação ao passado. Dei-me por mim a pensar, Luiz, já não tens tempo para condescendências, tem que mudar mesmo. Peter McWilliams costuma dizer, já não te podes dar ao luxo de alimentar o pensamento negativo. As nossas experiências refletem sempre as nossas convicções interiores. É perfeitamente possível olhar para as nossas experiências e determinar quais as nossas convicções. Talvez seja perturbante fazê-lo, mas se olhar para as pessoas que o rodeiam, todas elas de algum modo espelham alguma crença a respeito de si mesmas. No seu trabalho, se estiver a ser criticado constantemente, a causa provável é você ser uma pessoa crítica e talvez se tenha transformado no pai que no passado o criticou. Tudo na nossa vida espelha o que somos. Quando acontece qualquer coisa desagradável, estamos perante uma oportunidade de olhar para dentro e perguntar: qual é a minha contribuição para essa experiência? Que parte de mim acredita que eu mereço isso? Todos temos os nossos padrões de família e, como tal, é fácil deitar as culpas para cima dos nossos pais, para a nossa infância, para o ambiente, para todo esse processo. Assim, não nos libertamos, continuamos a ser vítimas e eternizamos os mesmos problemas. Na verdade, tudo o que nos fizeram no passado e tudo o que nos ensinaram não tem importância. Hoje é um novo dia. Agora somos nós quem estamos no comando.
Agora é o momento no qual criamos o nosso futuro e o do nosso mundo. O que eu digo também pouco importa. Para si, só você pode fazer o seu trabalho e pode fazê-lo absolutamente, porque o poder superior dentro de si, se você o permitir, tem a capacidade de libertá-lo de todos os padrões. Não se esqueça que quando era muito pequeno, amava-se pelo que era. Não há bebê nenhum que olhe para o seu corpo de forma crítica e diga: "Ai, as minhas ancas são muito largas." Os bebês adoram e vibram com o simples fato de ter um corpinho. Eles expressam bem os seus sentimentos. Sabemos quando um bebê está contente, mas quando ele se zanga, toda a vizinhança fica a saber. Os bebês não têm medo de mostrar os seus sentimentos, vivem o momento. Com o crescimento é que começamos a escutar as pessoas e passamos a conhecer o medo, a culpa e a crítica. Se crescermos no seio de uma família onde a crítica era a norma, naturalmente, em adultos, tornamo-nos pessoas críticas. Se nos desenvolvemos numa família na qual não nos era permitido expressar nossa ira, provavelmente a ideia de ira e do confronto aterroriza-nos e passamos a vida a recalcar esses sentimentos, descarregando-os algures no nosso corpo. Quem cresceu numa família em que todos eram manipulados através da culpa, provavelmente manteve esse sentimento ao longo da vida adulta. Eventualmente, será o gênero de pessoa que pede desculpa o tempo inteiro e que não sabe falar sem ser por rodeios. Essas pessoas sentem que têm que manipular de algum modo para conseguir obter aquilo que desejam. Conforme vamos crescendo, apanhamos todas essas falsas ideias e perdemos o contato com a nossa sabedoria interior. Por isso, precisamos de nos libertarmos dessas ideias e regressar à pureza de espírito na qual podemos amar nós próprios de verdade. Queremos restabelecer essa maravilhosa inocência da vida e a alegria em cada momento da existência, a alegria que os bebês sentem na sua maravilhosa bem-aventurança. Pense naquilo que deseja que se transforme em realidade para si. Faça essa afirmação pela positiva, não utilize a negativa. Depois de afinar as afirmações, faça-as em frente ao espelho. Repita, repare nos obstáculos que se levantam. Quando começa com uma afirmação como "eu amo a mim mesmo e aceito-me", preste atenção às mensagens negativas que surgem. O seu reconhecimento é precioso e representa a chave que irá destrancar a porta para a liberdade. Normalmente, as mensagens são uma das 4 mencionadas atrás: crítica, medo, culpa e ressentimento. É certo que essas mensagens foram-nos passadas algures no passado. Muitos de nós escolheram tarefas bem espinhosas para completar nesta vida. Eu acredito firmemente que viemos cá, de fato, para amarmos a nós próprios, mesmo que contra tudo e contra todos. Podemos sempre ultrapassar as limitações dos nossos pais ou dos nossos amigos. Se tivermos sido uma linda menina ou um lindo menino, isso significa que aprendemos um modo limitado dos nossos pais olharem a vida. A questão não é essa, a verdade é que não somos maus, fomos crianças ideais, aprendemos exatamente aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Agora que somos adultos, fazemos exatamente o mesmo que eles. Quantas vezes não repetimos aquilo que eles nos diziam? Parabéns, eles foram ótimos professores e nós muito bons alunos, mas agora é chegada a altura de pensarmos pela nossa própria cabeça. Vamos certamente encontrar uma forte resistência quando olharmos para o espelho e fizermos as nossas afirmações. Nunca será demais lembrar que a resistência é o primeiro passo para a mudança. Queremos que a vida mude, mas quando alguém nos diz que é preciso fazer qualquer coisa, respondemos: mas por que eu? Eu não quero fazer isso. Há quem passe por sentimentos de desespero. Acontece frequentemente ao olharmos para o espelho e ao dizermos: eu te amo. A criança aqui dentro responde: onde é que esteve esse tempo todo? Estive aqui sempre à tua espera. Nesse momento podemos ser atravessados por uma onda de tristeza ao conscientizarmos todo o tempo perdido. Uma vez, num dos meus seminários, ao fazermos esse exercício, uma senhora afirmou que estava muito assustada.
Perguntei-lhe o que a assustava e ela partilhou conosco que era uma sobrevivente a um incesto. O incesto é uma experiência pela qual muitos de nós passamos e estamos a aprender a viver com o fato. Hoje em dia é um assunto muito falado, mas eu não creio que esse fenômeno se verifique hoje mais do que antigamente. Na realidade, o que se passa é que a sociedade evoluiu para um estágio em que são reconhecidos os direitos das crianças e, desse modo, já não permitimos ver essa horrível chaga na nossa sociedade. Para nos libertarmos do problema, primeiro temos que admitir que ele existe e só depois conseguiremos começar a eliminá-lo. A terapia é fundamental para os sobreviventes do incesto. Precisamos de um espaço seguro para podermos processar os nossos sentimentos. Somente depois de nos libertarmos dos sentimentos de ira, de raiva e de vergonha, poderemos progredir para um novo patamar onde seja possível amarmos a nós próprios. Seja o que for que estejamos a trabalhar em nós, não podemos esquecer que os sentimentos que vierem a surgir são apenas sentimentos. Já não estamos a viver essa experiência. Temos de aperfeiçoar esse processo de fazer a criança interior sentir-se segura. Bem, podemos agradecer a nós próprios o fato de termos sobrevivido a essa experiência. É muito difícil, quando estamos a lidar com a problemática do incesto, aceitar que a outra pessoa, ele ou ela, nessa altura, no seu nível de consciência, estava a fazer o melhor que sabia. É um fato que esse tipo de violência tem origem, na maioria dos casos, em pessoas que por seu lado também foram violentadas. Todos precisamos de tratamento. Quando aprendermos a amar e a cuidar de nós, não seremos fonte do mal para mais ninguém. Acabe com todo o criticismo. O criticismo envolve a repetição de uma crítica a nós próprios, que usualmente é sempre a mesma. Quando iremos acordar para o fato de que a crítica não resolve nada? Vamos seguir uma nova tática, vamos aceitar-nos tal e qual como somos agora. As pessoas muito críticas normalmente atraem a crítica sobre si, porque esse é o seu padrão. Aquilo que nós damos é o que nós recebemos. Para se ser crítico era preciso sermos perfeitos o tempo inteiro. Quem é perfeito, acaso conhece alguém que o seja? Eu não. Se nos queixarmos de alguém, na verdade estamos a queixar-nos de nós próprios. Todos somos o nosso próprio reflexo e aquilo que vemos nos outros, estamos também a ver em nós. A maior parte das vezes não queremos aceitar algumas facetas nossas. Infligimos abuso a nós próprios com o álcool, as drogas, o tabaco ou comemos demasiado, ou seja como for. Estas são formas de nos autopunirmos por não sermos perfeitos. Mas afinal, temos de ser perfeitos para quem? Que exigências e que expectativas estamos a tentar satisfazer? Esteja preparado para entregar isso. Vamos apenas ser. Irá descobrir que é maravilhoso, sendo apenas como é nesse preciso momento. Se sempre foi uma pessoa muito crítica, que vê a vida através de um prisma muito negativo, o processo de evolução para uma pessoa que se ama e se aceita irá ser prolongado. Para esse efeito, terá de aprender a ser paciente consigo próprio, à medida que se for libertando da crítica que, sendo apenas um hábito, não representa a realidade do seu ser. Consegue imaginar o que seria a nossa vida se conseguíssemos viver sem sermos criticados por ninguém? Completamente à vontade e num bem-estar total. Todas as manhãs seriam o começo de um novo maravilhoso dia. Sentiríamos o amor e o respeito de todas as pessoas e ninguém nos iria criticar ou deitar abaixo. Podemos conceder-nos essa felicidade. Para tal, basta aceitar-nos aquilo que nos torna únicos e especiais. A vivência da harmonia com o próprio ser pode ser a experiência mais fantástica que podemos imaginar. Podemos acordar de manhã e sentir a alegria de viver mais um dia. Quando ama aquilo que é, automaticamente faz sobressair aquilo que há de melhor em si. Eu não estou a dizer que será uma pessoa melhor, porque isso implica que agora não é suficientemente boa. No entanto, é possível encontrar maneiras mais positivas de satisfazer as suas necessidades e de expressar melhor o seu verdadeiro ser. A culpa faz-nos sentir inferiores.
As pessoas transmitem-nos frequentemente mensagens negativas porque essa é a maneira mais fácil de sermos manipulados. Se alguém o está a fazer sentir-se culpado, coloque a questão a si próprio. O que é que querem? Qual a razão? Faça as perguntas em vez de concordar interiormente. Sim, eu sou culpado. É melhor fazer o que dizem. É tão comum vermos os pais que manipulam os filhos através da culpa. É natural, eles próprios foram criados assim. Dizem mentiras aos filhos para que eles se sintam inferiores. Há pessoas que, mesmo em adultas, se deixam manipular pela família ou pelos amigos. A causa primeira é o não terem respeito por elas próprias. Caso contrário, não permitiriam que isso acontecesse. Em segundo lugar, vem o fato delas próprias serem também manipuladoras. Tanta gente vive debaixo de uma nuvem de culpabilidade. Há sempre qualquer coisa errada, ou não estão a fazer a coisa bem feita, ou por qualquer razão estão a pedir desculpa a alguém. Não conseguem perdoar a si próprios o que fizeram no passado. Censuram-se por quase tudo o que se passa nas suas vidas. Deixe essa nuvem dissipar-se. Não é preciso viver mais assim. Aqueles que se sentem culpados podem agora aprender a dizer não e chamar a atenção dos outros para os seus disparates. Não estou a dizer para se zangar com as pessoas, simplesmente para não alinhar mais no jogo. Se dizer não é uma novidade, diga muito simplesmente: não, não posso fazer isso. Não arranje desculpa, porque nesse caso está a dar argumentos ao manipulador para o convencer a mudar de opinião. Quando as pessoas virem que a manipulação já não funciona, elas vão parar. As pessoas só nos controlam enquanto nós os permitirmos. Pode ser que se sinta culpado da primeira vez que disser não, mas nas vezes seguintes, tudo será mais fácil. Numa das minhas palestras, uma mulher contou-me que a filha dela tinha nascido com uma doença cardíaca congênita. Sentia-se culpada porque achava que a origem do problema estava nela. Ela é que tinha provocado aquilo no bebê. Infelizmente, a culpa não resolve absolutamente nada. No seu caso, ninguém tinha feito nada de errado. Eu disse-lhe o que pensava, que a razão da doença podia muito bem ter sido uma escolha da alma do bebê, para funcionar como lição para a mãe e o bebê. O meu conselho foi que amasse a criança e que se amasse a si própria e que acabasse com aqueles sentimentos de culpa, de que tinha feito realmente qualquer coisa terrivelmente grave. Essa espécie de culpa nunca curou ninguém. Se há alguma coisa que ainda faz que lhe provoca sentimentos de arrependimento, deixe de fazer. Se no passado fez qualquer coisa pela qual ainda se sente culpado, perdoe-se a si próprio. Se conseguir emendar-se, faça-o e não volte a repetir essa ação. Sempre que a culpabilidade ressurja, faça a pergunta: no que é que eu acredito a meu respeito? Quem é que eu quero agradar? Repare nas convicções da infância que vêm à superfície. É notório o sentimento de culpa profundamente arraigado e uma espécie de ânsia de punição nas pessoas que se viram envolvidas no acidente de automóvel. Muitas vezes existe também uma hostilidade reprimida por sentirmos que não temos o direito de falar por nós próprios. A culpa procura castigo. É assim que nos tornamos nosso próprio juiz e carrasco, condenando-nos a uma sentença autoimposta. Punimos-nos e não há ninguém à volta que venha nos defender. Chegou a hora de nos perdoarmos e de nos libertarmos. Uma senhora de idade, num dos meus seminários, tinha um sentimento de culpa enorme em relação ao seu filho, um homem feito, já na meia-idade. Era o seu filho único e uma pessoa muito apagada. A senhora sentia-se culpada porque tinha sido sempre muito rígida com ele. Expliquei-lhe que, na altura, ela tinha feito o melhor que sabia. Eu acredito que foi ele que a escolheu para mãe, antes de encarnar nessa vida. Daí que, a nível espiritual, ele soubesse o que estava a fazer. Eu disse-lhe que, ao sentir-se culpada, estava apenas a desperdiçar todas as suas energias e ainda por cima com uma coisa que não podia alterar de maneira nenhuma. Ela suspirou e disse: é uma pena que ele seja assim. Eu lamento ter sido tão malzinha. Vejam bem, trata-se de um desperdício de energia, porque em nada contribui para a felicidade do filho e para ela ainda muito menos.
A culpa é um fardo muito pesado de carregar e faz as pessoas sentirem-se inferiores. Para remediar, disse-lhe que cada vez que sentisse assim, deveria dizer qualquer coisa no gênero: não quero mais sentir isto. Quero aprender a amar-me. Aceito meu filho tal qual como é. Se ela mantivesse essa atitude, o padrão iria certamente começar a mudar. Mesmo quando não sabemos como nos amarmos, apenas o simples fato de querermos amar faz toda a diferença. Não vale mesmo a pena agarrarmos-nos a esses padrões de comportamento. A lição fundamental é amarmos a nós próprios. A lição para ela não era a cura do filho, mas sim o amor por si própria. Ele veio ao mundo para se amar. Ela não poderia jamais fazê-lo por ele, nem ele poderia fazer por ela. As religiões oficiais, na maior parte dos casos, são ótimas nessas questões de fazer as pessoas sentirem-se culpadas. Muitas têm uma arte especial de manter as pessoas na ordem, especialmente os jovens. Contudo, já não somos criancinhas e não precisamos de ninguém para nos manter na linha. Somos adultos com a capacidade para decidir aquilo em que queremos acreditar. A criança que existe em nós sente a culpa, mas em nós também há um adulto que pode ensinar uma outra maneira à criança. Quando reprimimos as emoções, quando bloqueamos as coisas, estamos a provocar um pequeno caos dentro de nós. Precisamos amar a nós próprios para que seja possível sentir as emoções, deixando-as voltar à superfície. Não será de estranhar se dermos conosco a chorar dias a fio, ou se ficarmos enraivecidos. Pode ser que tenhamos muita coisa antiga para resolver. Eu sugiro as seguintes afirmações que tornam esse processo mais fácil, suave e confortável. Liberto facilmente todas as minhas antigas convicções negativas. A mudança é segura. O meu caminho agora é suave. Estou livre do passado. Não carregue os sentimentos com mais julgamentos. Isso só contribui para recalcar ainda mais esses sentimentos. Se estiver a atravessar um grande dilema ou em uma crise enorme, faça uma afirmação em como está segura e aberta para esses sentimentos. A afirmação de sentimentos positivos trará mudanças benéficas.